Em uma das minhas palestras, recordo uma passagem marcante envolvendo um ex-aluno, um jovem inteligente de grande valor. Certo dia, ele se aproximou de mim com franqueza e disse: Professor, decidi parar de frequentar suas aulas. Perguntei o motivo e ele me respondeu: cheguei à conclusão de que Deus não existe. Caí no ateísmo. E como o Senhor frequentemente menciona Deus em suas aulas, prefiro não entrar em contradição ou acabar perturbando o ambiente e os colegas. Além disso, também concluí que Cristo nunca existiu, que o cristianismo é apenas mais uma religião criada sob interesses, como tantas outras. Já não vejo mais sentido nisso. Pretendo seguir uma vida prática, utilitária. Estudar já não me traz benefício algum, já que não acredito mais em nada disso. Confesso que fiquei abalado com sua posição, mas naquele instante tive um tipo de iluminação. Disse a ele: Leandro, respeito sua postura. Você está sendo honesto ao dizer claramente o que pensa, e prefiro isso a uma presença fingida em sala, ou a uma influência negativa e velada sobre os demais. E continuei: mas quero lhe propor uma reflexão. Você conhece os evangelhos, certo? Já leu, está familiarizado com eles. Vamos imaginar Cristo não como figura histórica ou fundador de religião. Pense apenas na figura literária de Cristo. Quando você contempla esse personagem, com sua pureza, sua ausência de maldade, sua dignidade, sua sinceridade, sempre voltado para o bem, você não sente que o mundo seria muito melhor se todos fossem como ele? Não lhe parece desejável viver em um mundo em que os homens se amassem uns aos outros como Cristo pregava? Ele respondeu que sim, mas destacou que isso seria impossível. Então eu disse: vamos ignorar a impossibilidade. Pense apenas na hipótese. Se o mundo fosse cristão de verdade, você não se sentiria mais feliz? Não seria um mundo mais justo, mais digno? E ele concordou. Continuei. Cristo, nas bodas de Caná, ao perceber que o vinho havia acabado e que a alegria dos convidados seria interrompida, não hesitou. Mesmo tendo um voto de Nazireu que lhe impedia de beber, ele transformou água em vinho para que os outros pudessem celebrar. Você não acha esse gesto grandioso? E quando expulsou os mercadores do templo para preservar aquele espaço sagrado, um local voltado ao divino, ao sagrado, mesmo que você não creia em Deus, você não sente que ele agiu com justiça? Que ali houve uma indignação legítima, não uma violência gratuita? Aqueles homens estavam profanando um ambiente espiritual e ele os enfrentou. Ele ouviu, pensativo, e então eu segui em frente. Aquela ira que Cristo demonstrou ao expulsar os mercadores do templo, você não a considera uma ira santa, uma ira justa? Não se trata de uma violência banal, gratuita. O que ele fez foi uma reação contra aqueles que estavam profanando um espaço sagrado. Eles violavam o que deveria ser preservado com reverência. E eu perguntei: se você estivesse lá vendo aquilo, não teria vontade de empunhar um chicote também? Ele, com alguma dúvida, reconheceu: talvez sim. E eu continuei mencionando o episódio da mulher adúltera. Veja a atitude de Cristo, firme, mas profundamente humana. Ele se dirige à multidão e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E após o silêncio dos acusadores, ele a perdoa. Observe a nobreza disso. Relembrei ao meu aluno muitos outros gestos sublimes de Cristo,
que não repetirei agora por serem amplamente conhecidos, mas destaquei. Não são esses gestos, essas atitudes, verdades psicológicas que vivem dentro de nós? Não são aspirações? Não seria admirável se um homem fosse assim? Se a humanidade inteira se inspirasse nesse modelo? Ele dizia não crer em Cristo, que o Cristo histórico era invenção, mas admitia a beleza e a força desse arquétipo. Então, eu disse, isso já é o bastante. O cristianismo não te pede mais do que isso, que você creia nesse ideal, que você o imite. Crendo nesse arquétipo, você está, na verdade, acreditando em Cristo. Não é preciso aceitar necessariamente sua existência histórica, mas sim a sua verdade simbólica, o arquétipo da bondade suprema. Ele se calou. E tempos depois, aquele mesmo homem voltou à fé. Aquele momento plantou uma dúvida que amadureceu. E ele retornou às aulas, voltou ao diálogo, foi reencontrando seu caminho até tornar-se novamente um homem crente. E isso nos mostra algo muito importante. É uma tese de cultura estabelecer e compreender os arquétipos, porque é através deles que unificamos todos os caminhos do conhecimento humano. Afinal, todo saber é limitado. Conhecemos o mundo por ângulos, por aspectos. As ciências analisam o real conforme categorias específicas, física, biologia, sociologia, mas falta-nos uma visão unificadora, e é isso que os arquétipos oferecem. Eles são os princípios primeiros, não apenas como causas, mas como causas exemplares. A partir deles surgem discussões profundas sobre imitação, participação, e os diversos níveis dessa participação. O mais importante, porém, é reconhecer que o mundo verdadeiro, como dizia Platão, é esse mundo dos arquétipos. É esse o mundo que rege tudo. E nós, partindo de um gesto simples, como uma criança se defendendo, podemos estudar como aquele gesto reflete um modelo, um arquétipo maior. Por isso peço que essa ideia ainda não seja espalhada. Ela é parte final do meu curso sobre matéria de compreensão, algo que não dei formalmente em aula. É um esboço que surge após a análise de inúmeras correntes filosóficas, mas sua importância para a dialética é imensa, porque a verdadeira dialética, aquela que realmente nos conduz ao conhecimento, se ocupa justamente disso, dos diferentes graus de participação e imitação dos arquétipos. Ou melhor, podemos entender como os diversos graus semióticos que constituem a nossa pragmática, e cada um deles tem sua ligação direta com os arquétipos, em níveis distintos de profundidade. É justamente por isso que só conseguimos escapar dos malefícios do especialismo com essa visão integradora. Essa concepção não ameaça em nada o que acreditamos ser superior. Pelo contrário, ela elimina inúmeras aporias que enfrentamos no campo do pensamento. E mais, ela é perfeitamente transmissível ao povo, embora ainda não a tenhamos exposto de modo acessível. No meu curso, confesso, não abordo o tema de forma popular. Trato os conceitos com rigor filosófico, voltado para quem já possui alguma base. Mas pretendo, em breve, levar essa linguagem para ambientes mais simples, usando palavras descomplicadas. Tenho certeza de que o povo vai entender, viver e até se transformar com isso. A psicologia, por sua vez, se revela riquíssima. Não se trata apenas de um cenário intelectual. Quando, por exemplo, estudamos o complexo de Édipo, especialmente o aspecto sexual
que Freud destacou com tanta força, percebemos que durante certo tempo esse ponto chegou a dominar toda a psicanálise. Em alguns momentos, Freud caiu no pansexualismo, explicando tudo sob essa ótica. Mas isso evoluiu. Hoje, muitos psicanalistas já se afastam dessa visão totalizante. E é aí que Jung entra com uma grande contribuição. Ele avança ao mostrar que, mesmo que o desejo de união carnal com a mãe se manifeste simbolicamente, esse impulso representa, em nível mais profundo, o anseio de fusão com a origem, com o princípio. A sexualidade é só a camada superficial, um reflexo semiótico. O verdadeiro motor desse sonho está além disso, e essa ideia encontra ressonância em autores muito mais antigos. O maior conhecedor de sonhos que já existiu talvez foi Artemidório de Dálcia, um pitagórico do século II a.C. A obra dele, redescoberta e recentemente publicada, vem sendo estudada com entusiasmo por psicólogos da linha junguiana. Artemidório examinava profundamente o complexo de Édipo e dizia algo extraordinário. O símbolo verdadeiro não era o desejo sexual, mas sim uma ânsia por domínio, por segurança, por conhecimento. O desejo de fusão, nesse contexto, era uma busca por saber superior. Esses sonhos, dizia ele, eram comuns entre homens de talento, de vocação intelectual. Artemidório estudava os sonhos com método e profundidade. Não caía naquelas interpretações banais que ligam tudo ao dinheiro ou a presságios supersticiosos. Ele registrava sonhos com precisão, documentava casos, inclusive de figuras históricas que, por exemplo, sonharam que morreriam afogados em viagens de navio e, de fato, faleceram em naufrágios. Mas ele não confundia isso com profecia. Sabia distinguir entre coincidência e causalidade. Ele compreendia que o sonho, em certos casos, podia revelar um fator latente no subconsciente, algo prestes a atuar na realidade do sonhador. E estudava esse subconsciente com seriedade, mesmo sem usar esse termo moderno. Para ele, era uma região misteriosa da alma, cuja compreensão era necessária. E o sonho, dizia Artemidório, era um dos melhores caminhos, embora não o único, para acessar essa dimensão oculta do psiquismo humano. Artemidório usava uma linguagem própria, é claro, mas o que ele chamava de parte misteriosa ou secreta da psique humana era, em essência, aquilo que hoje denominamos subconsciente. Essa dimensão do ser, segundo ele, exigia conhecimento, e um dos melhores caminhos para alcançá-la era o sonho. Não o único, mas sem dúvida um dos mais reveladores. Através dos sonhos, afirmava ele, tornava-se possível desvendar a essência escondida do homem. Curiosamente, essa ideia também encontramos entre os índios peles vermelhas, que diziam que o ser humano tem medo de encarar essa parte misteriosa da alma. Para eles, a consciência era, em certo sentido, uma fuga, um instinto de proteção contra esse enfrentamento. E sempre que o homem se via entre essa parte oculta e sua parte consciente, surgia o conflito. Chamavam isso de inquietação, de agitação interior, aquilo que hoje denominamos neurose. Esse tipo de conhecimento, embora sofisticado, não era novo. Muito antes de Jung, Artemidório já intuía essas verdades. A prova disso está numa obra sua, apresentada por um pitagórico durante um congresso em 1954. Através do exame de carbono, constatou-se que esse manuscrito data, pelo menos,
do ano 200 a.C., ou seja, não é um texto moderno nem contaminado por teorias contemporâneas. É algo muito mais profundo. Embora só parte da obra tenha sido encontrada, o trecho sobre os sonhos é tão extraordinário que não poderia ter vindo de uma única mente. Revela toda uma tradição anterior, uma especulação já muito avançada que hoje apenas começamos a redescobrir. Jung, ao trabalhar com sonhos, tocou em algo grandioso, e é por isso que os junguianos ficaram fascinados pela obra de Artemidório. O problema é que essa edição foi feita de forma restrita, mimeografada, guardada na Universidade de Atenas. Não está acessível ao público em geral. Só consegui conhecê-la por meio de uma discípula de Jung, que escreveu um estudo profundo sobre essa obra. Foi através dela que tive contato com os trechos e conceitos principais. Nessa análise, ela cita não só Artemidório, mas outros pensadores que ele mesmo menciona e que hoje estão completamente perdidos. Autores que certamente faziam parte de um grupo seleto de estudiosos. Muitos eram médicos, parecidos com o que hoje chamamos de psiquiatras. Eles faziam parte de uma escola conhecida como os terapeutas e dedicavam suas vidas ao estudo dos sonhos. A forma como Artemidório entendia os sonhos é impressionante. Mas não foi só ele. Aristóteles também escreveu uma obra notável sobre o sonho, chamada Sobre o Sonho. E há indícios de que Aristóteles conhecia Artemidório. Ele chega a citá-lo, o que nos leva a crer que essa tradição era mais conhecida do que imaginamos. O curioso é que a obra de Artemidório só foi redescoberta recentemente, numa escavação em Atenas. Com as reformas urbanas, a cidade está sendo escavada profundamente para a construção de novos edifícios e arranha-céus. E nisso, descobertas surpreendentes estão vindo à tona. No último congresso pitagórico, foram apresentados vários manuscritos antes ocultos. Em algumas ilhas próximas, há indícios de que ainda existam muitos outros documentos escondidos. Infelizmente, a morte do último rei da Grécia prejudicou os esforços de escavação. Os pesquisadores pediram ajuda aos americanos, mas ela foi limitada. O governo local não tem recursos suficientes e agora esperam que alguma força internacional possa apoiar essa busca mais direcionada. Os estudiosos acreditam que a literatura pitagórica inteira ainda pode ser encontrada e que, se isso acontecer, teremos uma revolução no pensamento humano. Vai se provar, talvez de forma definitiva, que muitas das grandes verdades que hoje vislumbramos já eram conhecidas há mais de 2000 anos. E essa descoberta não vai apenas acrescentar algo novo ao pensamento humano. Não, ela vai revolucioná-lo completamente. Vai mudar tudo aquilo que se pensou, tudo o que se afirmou até hoje. E então não terão mais dúvida. Verão que quem tinha razão era eu. Já existem provas suficientes, obras que começam a apontar para isso. Mas no futuro, quando essas obras forem publicadas e conhecidas, aí sim, tudo ficará definitivamente provado. Pode esperar, pode acreditar. A possibilidade de existir aqui, neste mundo, um sentido de arquétipo puro, por exemplo, o Cristo histórico, é a participação real de um arquétipo. Ou talvez mais, esse Cristo histórico pode ter sido ele mesmo o arquétipo puro encarnado. Sobre isso, eu não tenho dúvida. Cristo foi um Evos encarnado, o arquétipo máximo, o Logos. Mas é fundamental compreender que esse Logos, esse Verbo,
não pode ser interpretado apenas por uma palavra qualquer. É preciso vê-lo dentro da simbólica profunda do Evangelho de São João. Discutimos anteriormente alguns trechos de São Paulo, mas temos que considerar algo. São Paulo morreu por volta dos anos 64 a 68, enquanto o Evangelho de João foi escrito muito depois, entre 90 e 100 da nossa era. João provavelmente faleceu por volta de 104 ou 108, o que coincide com a longevidade que lhe é atribuída. Portanto, há uma distância considerável entre Paulo e João. E entre os pitagóricos há uma discussão importante. Qual é o verdadeiro cristianismo? O de Paulo ou o de João? Para muitos, Paulo foi um grande propagador, um homem de valor imenso, mas, cristianamente falando, João é superior. Se perguntarem a mim, direi: o cristianismo verdadeiro é o de João. E o Evangelho de João, como todos os evangelhos, foi escrito com uma finalidade muito clara. Anunciar a boa nova, sim, mas direcionada a um público específico. Nenhum evangelho foi escrito por acaso ou como simples registro. Cada um tinha um objetivo. Eu mesmo, quando defendi essa tese, enfrentei oposição. Mas tenho em mãos a documentação que comprova. Cada evangelho foi direcionado a determinados grupos. O de Mateus, por exemplo, tinha como finalidade convencer o povo judeu da missão de Cristo. Marcos e Lucas também tinham seus públicos próprios. Mas para nós, o que interessa agora é João, porque foi através do Evangelho de João que houve um verdadeiro choque e também uma vitória. Foi por meio dele que a adesão dos pitagóricos ao cristianismo se concretizou. E quem era o destinatário do Evangelho de João? Não eram os judeus, eram os fiéis da gentilidade. A origem asiática de João, segundo a tradição, confirma isso. O próprio Evangelho explica tradições judaicas, costumes, festas, o que não seria necessário se ele escrevesse para judeus. Ele também descreve minuciosamente a topografia da Palestina e usa termos gregos, como o nome Tiberíades, para facilitar o entendimento dos leitores helenizados. Portanto, é claro, a tendência do Evangelho de João era direcionada a outros povos, a gentios, não aos judeus. E sabemos bem, o Evangelho de João foi o que atraiu grandes filósofos de Alexandria ao cristianismo. Foi graças a esse Evangelho que muitos pensadores aderiram à nova fé. Quando eu afirmei aqui que os primeiros discípulos de Cristo eram, inicialmente, discípulos de João Batista, baseei-me justamente no Evangelho de João, porque lá fica claro, os 5 primeiros discípulos que seguiram Jesus eram até então discípulos de João Batista. E por isso é importante considerar que, entre os primeiros seguidores de Cristo, segundo o Evangelho de João, eles não eram encontrados apenas como simples pescadores da Galileia, como nos relatam outros evangelhos. João não afirma isso. Pelo contrário, indica que esses discípulos eram antes seguidores de João Batista e faziam parte da ordem de que Batista também fazia parte. Foi Batista quem os aconselhou a seguir Cristo. E entre eles já se encontrava Simão Pedro, a quem Cristo, naquele instante de transição, deu o nome de Cefas, que significa pedra. É nesse momento que Pedro passa a ser contado entre os primeiros discípulos. Em João 1, 35, 51, temos André, Simão Pedro, Natanael, Filipe e o próprio João como os primeiros seguidores. Agora, para explicar essa aparente contradição entre o Evangelho de João
e os sinóticos, onde nos sinóticos a vocação se passa na Galileia e, em João, nas margens do Jordão, dizem alguns que esses discípulos inicialmente não foram firmes e que, mais tarde, Jesus os teria buscado na Galileia para confirmá-los definitivamente no seu ministério. Assim, tentam conciliar as diferenças entre os relatos. De qualquer forma, a leitura do Evangelho de João, que é também a minha preferência, revela um caráter único. Para mim, João é o Evangelho por excelência, o mais universal, o que mais se alinha à concepção arquetípica de Cristo. Desde o início, João não se preocupa em descrever a genealogia humana de Cristo, mas aponta diretamente para sua origem divina. Logo nos primeiros versículos, João declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz brilhou nas trevas, mas as trevas não a receberam. João Batista surge como aquele enviado para dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Cristo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E é aqui que encontramos o verdadeiro sentido de tudo. No entanto, não podemos cair no erro que o Papa Paulo VI recentemente criticou, advertindo contra certas tendências entre os jesuítas. Em vez de buscarmos aproximação com nossos irmãos na fé, muitos preferem se aproximar de ateus e de homens que, ao invés de fortalecer, acabam por desvirtuar o cristianismo. Esta advertência do Papa, que deverá ser publicada integralmente, vem confirmar aquilo que venho dizendo. Apesar de a imprensa ter divulgado apenas notas superficiais, o essencial permanece claro. A direção que alguns querem dar não é a correta, não é o verdadeiro caminho. Ontem mesmo foi comentado rapidamente no jornal. E a única exceção que o Papa fez foi reconhecer o valor da revista católica dos jesuítas. Contudo, de modo geral, ele criticou a atuação deles e a perigosa inclinação para a esquerda que não condiz com a missão da Igreja. Portanto, o alerta do Papa vem ao encontro do que temos defendido aqui.